bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Esse foi do âmago. Eu estou muito animado. Muito. Temos mais um roteiro em parceria com o Rafael Arraes do blog Textos para Reflexão. Exatamente. Ele ele sugeriu que a gente falasse isso no fim, mas nós vamos falar no começo. Porque a gente quer. Porque é nosso canal. Achou que a gente não ia falar de você? Achou errado, otário? Cara, o Rafa, ele tem uma sensibilidade incrível para escrever, ele tem um blog incrível, ele traduziu Caibalion, ele tem alguns livros de autoria dele, como Ad Infinitos, 2 presentes que ele deu aqui pro canal, inclusive. Exatamente. Confira lá o blog dele, você pode acessar aqui embaixo o link, na descrição, mas também tá aqui, né, em algum lugar aqui. E é isso, a gente vai falar um pouco sobre Deus. Isso. Certo? Ele é inspirado no artigo do Rafa, lá do Texto para Reflexão, que chama Teísmo e Ateísmo. Exatamente. E aí, qual que é a provocação desse vídeo? O que é Deus pra você? Sim. Ah, roda a vinheta. Hoje nós vamos trazer para vocês um vídeo um pouco diferente. A gente sabe que há muitos debates em torno da crença e da descrença em um Deus ou de um Criador do universo, certo? Sim. A questão é que muitas vezes as pessoas têm um entendimento muito diferente do que vem a ser esse tal de Deus. Assim, tanto crentes quanto descrentes muitas vezes debatem sem sequer saber o que o outro de fato quer dizer quando usa a palavra Deus. Olha só, por exemplo, para alguns, um ateu é alguém que afirma categoricamente que Deus não existe, seja quem ou o que for. Para outros, incluindo os próprios ateus, o ateísmo não chega a fazer tal afirmação, categoricamente. Exatamente. Pra você ter uma ideia, por exemplo, na Grécia Antiga, para alguns atenienses, Sócrates era ateu. Embora ele estivesse longe disso, ele não era ateu, ele não se considerava... Tanto é que estava tão longe disso, que a filosofia dele influenciou decisivamente um grande teísta. Quem? Santo Agostinho. Ah, eu não acredito. Já Epicuro dizia não se preocupar com os afazeres dos deuses e também foi taxado de ateu. Dizem que Einstein acreditava no Deus de Spinoza, mas seria esse o mesmo Deus do Antigo Testamento? Richard Dawkins deixa claro que não, e em seu polêmico livro Deus, um delírio, ele se dedica a atacar apenas o Deus bíblico e não a concepção panteísta do cosmos, ou seja, algo muito confuso. Exatamente. Para tentar auxiliar em tantas definições, teísmos, ateísmos e outros ismos, elaboramos um pequeno glossário de termos para tentarmos deixar esse debate um pouco mais produtivo. Afinal, parece ser bem melhor começar um debate perguntando o que é Deus para você, antes de se ter certeza do que exatamente outro crê ou não crê. O teísmo, derivado do grego theos, que é Deus, é a crença na existência de um ou mais deuses. No politeísmo se acredita em diversos deuses, mas no enoteísmo, apesar de se admitir a existência de um panteão de deuses, há também um Deus supremo, criador do cosmos. No monoteísmo, a divindade é resumida em apenas um único ser supremo, usualmente se taxando outros deuses de semideuses, divindades ou até demônios, que vem do grego daimon, que em certas doutrinas também podem assumir o papel de intermediários entre os homens e esse Deus supremo. O teísmo filosoficamente deriva diretamente do antigo questionamento por que existe algo e não nada, como a gente pode ver aqui na discussão que eu tive com o Rafi. Foi muito bacana. Em cima da cabeça de lâmpada. Exatamente. Que por sua vez remete à crença numa espécie de ser consciente que arquitetou todo o universo, embora não necessariamente ele seja um velho barbudo sentado num trono no céu. O teísmo pode ser, de certa forma, resumido como a crença num criador pessoa, ou melhor, a crença num criador pessoal. Então. A grande maioria dos teístas, eles também compartilham a crença de que Deus não somente pode intervir diretamente nos eventos da existência humana, como também pode transmitir revelações e segredos cósmicos através dos profetas, dos sonhos e das experiências religiosas em geral, tipo as epifanias, os cogumelos alucinógenos. Sim. Os teístas creem em uma causa primeira? Sim. Creem em um criador pessoal? Sim. Creem em intervenções sobrenaturais? Quase sempre sim. Creem em revelações divinas e dogmas? Sim.
O deísmo ele tem suas raízes nos antigos filósofos gregos e, sobretudo, na doutrina aristotélica da primeira causa. Olha aí. Ele voltou a florescer no iluminismo, sobretudo através de Galileu, de Newton, de Voltaire e de outros. No deísmo se admite que o cosmos não é obra do acaso e que, portanto, devia existir um Criador. Porém, os deístas creem que é papel do homem se aproximar de Deus através da razão e não o contrário. Em suma, os deístas negam as revelações divinas e têm uma concepção naturalista do cosmos, usualmente negando também a possibilidade de intervenções sobrenaturais. Os deístas creem em um relojoeiro que sabia enxergar muito bem. Também que ele arquitetou todo o cosmos de forma magistral. A sua criação é, portanto, tão perfeita que é desnecessário que o relojoeiro faça intervenções específicas. Conforme disse uma vez Voltaire a uma senhorita: minha senhora, acredito numa providência geral, mas não numa providência particular que salvou o seu pássaro de ser machucado. É, tá vendo só os chavecos de Voltaire. Os deístas creem em uma causa primeira? Sim. Creem em um criador pessoal? Geralmente sim. Creem em intervenções sobrenaturais? Quase sempre não. Creem em revelações divinas e dogmas? Não. O panteísmo associa o conceito de Deus ao próprio cosmos, a totalidade de todas as coisas no universo. Einstein dizia que havia duas formas de se enxergar a vida. Uma é pensar que não existem milagres, e a outra é conceber tudo à sua volta como um milagre. Obviamente, Einstein queria dizer que as próprias leis naturais, a própria simetria e harmonia do cosmos eram em si um milagre persistente, ao menos para aqueles que tinham olhos para ver. Essa concepção de cosmos remonta novamente à Grécia Antiga, sobretudo aos estoicos. E foi bebendo dessa fonte que Benedito Spinoza concebeu a Deus como a substância que não pode criar a si mesma, mas que criou tudo o mais a partir de si. Essa é uma bela síntese para um questionamento ancestral, e exatamente por isso Spinoza é até hoje tão admirado, apesar de ter sido excomungado do judaísmo, sob a acusação curiosa de ateísmo. Olha só, o cara define Deus e é expulso por ateísmo. Se no início de sua obra-prima, chamada de Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, Spinoza engendra o conceito de Deus de forma geométrica e precisa, é preciso se aventurar no restante do livro para perceber que o filósofo holandês também acreditava que esse tal Deus era capaz de nos trazer uma profunda felicidade existencial, sobretudo quando alinhamos nossa intuição com a vontade do cosmos. Era esse deslumbramento que Einstein sentia constantemente ao desvendar os segredos da natureza. Os panteístas creem em uma causa primeira? Sim. Creem em um criador pessoal? Não. Creem em intervenções sobrenaturais? Não. Creem em revelações divinas e dogmas? Não. O pandeísmo ele nasceu da fusão do panteísmo com o deísmo. Ele se trata de uma concepção divina do cosmos que só pode ser compreendida através da razão. O panenteísmo é uma doutrina muito similar ao panteísmo. Mas compreende que Deus é o cosmos e algo mais. Algo mais. Ou seja, que o universo está contido em Deus, mas Deus não se limita apenas ao universo. Eu acho que eu sou meio panenteísta. Thomas Henry Huxley, um biólogo inglês, cunhou o termo agnóstico, que vem do grego agnostos, ou ausência de conhecimento, em 1869. Mas a essência do agnosticismo foi melhor desenvolvida pelo filósofo alemão, que eu sou muito fã, Immanuel Kant. Ele era um exímio cantor. No agnosticismo, se admite que a questão ancestral acerca da natureza exata da primeira causa não pode ser resolvida com base no conhecimento atual da humanidade. Conhecimentos da humanidade. E talvez jamais venha a ser efetivamente solucionada. Geralmente isso significa apenas que os agnósticos se posicionam com ceticismo em relação à existência de Deus. Não podem afirmar nem que existe, nem que não existe. Ou como dizia Carl Sagan, um grande agnóstico, inclusive, a ausência da evidência não é a evidência da ausência. Ou seja, eles acreditavam que Deus podia ou não existir. Mas eles não tinham evidência disso, só isso.
O agnosticismo ele possui algumas vertentes interessantes. Por exemplo, os fideístas, que eles creem que essa mesma questão da primeira causa realmente não pode ser resolvida pela razão, mas sim pela fé. E também é possível ser um agnóstico teísta. Ele crê em Deus, mas não crê que pode compreendê-lo. Ou ainda bem mais comum, um agnóstico ateísta. Ele não crê em Deus, embora ele saiba que ele não pode afirmar que ele não existe. Se formos considerar a essência do ceticismo filosófico, para um cético só é mesmo possível ser um agnóstico, a menos que esse cético tenha passado por experiências religiosas subjetivas e que por conta delas tenha passado a crer em Deus. Os agnósticos creem em uma causa primeira? Geralmente sim, embora não saibam resolvê-la. Creem em um criador pessoal? Não, exceto no fideísmo. Creem em intervenções sobrenaturais? Não, também exceto no fideísmo. E creem em revelações divinas e dogmas? Não, exceto no fideísmo. Em sua origem antiga, o ateísmo, que vem do grego ateos, ou seja, ausência de Deus, sempre foi um termo profundamente arraigado na religião, visto que usualmente significava a negação dos deuses e práticas religiosas locais. Claro que o ateísmo na antiguidade também poderia significar literalmente a descrença em todo e qualquer tipo de Deus. Mas esses casos eram muitíssimos raros. Muitíssimos. Certo? Muitíssimos. Mesmo grandes profetas e filósofos foram acusados de ateísmo, a despeito de sua óbvia crença em Deus ou em deuses. Dentre eles contamos como Sócrates e Jesus Cristo. Exato. Olha só. E com o passar dos séculos e sobretudo com o aflorar das ciências naturais, pós-iluminismo, o ateísmo em seu sentido de descrença total em Deus passou a ser cada vez mais comum. Teoricamente, aquele que se declara ateu na era moderna está afirmando categoricamente que não existe um criador. E também, geralmente, poderemos adicionar a afirmativa tampouco existe uma causa primeira com objetivo definido. Ou seja, muitos ateus modernos não veem sentido no desígnio divino do universo. Mas esse tipo de definição não é compartilhado por todos e há muitos ateus que se colocam em realidade como agnósticos ou agnósticos ateístas, apesar de se definirem apenas como ateus. Esse tipo de afirmação ateísta também gera muitos desentendimentos, pois há muitos teístas e mesmo deístas que se sentem ultrajados com o fato de alguém se sentir na condição de afirmar que não existe um criador num sentido para a causa primeira. Ainda que nem sempre seja o que alguém que se auto-intitule ateu queira realmente dizer. Em suma, há muitos agnósticos que gostam de se dizer ateus apenas para se colocar ainda mais claramente em oposição às concepções teístas, sobretudo aquelas originárias das doutrinas dogmáticas. Por exemplo, é muito comum alguém falar eu sou ateu porque eu não gosto da Igreja Católica, porque a Igreja Católica fez isso, fez aquilo, mas no fundo ele pode ser um agnóstico. Falando, olha, o negócio é o seguinte, eu não sei se existe ou não, mas para provocar, vou dar uma provocada, certo? Certo. Os ateus creem em uma causa primeira? Por vezes sim, embora em todos os casos neguem um sentido ou desígnio divino no universo. Creem em um criador pessoal? Não, e por vezes podem ter certeza que não existe criador algum. Creem em intervenções sobrenaturais? Não. Creem em revelações divinas e dogmas? Não. O antiteísmo, ou o neoateísmo, ou o novo ateísmo, ele é uma vertente moderna do ateísmo que não se contenta em apenas se declarar ateísta, não estou contente, como critica ferozmente o ateísmo e o teísmo e, por vezes, atua de forma até militante, como se fosse um religioso, tentando convencer as pessoas de que Deus não existe. Embora os antiteístas provavelmente entendam a si mesmo como evangelizadores da ciência e do racionalismo, eles na prática lembram muito mais uma versão distorcida dos próprios evangelizadores teístas. O solipsismo é uma doutrina filosófica extrema que reduz toda a realidade ao próprio eu. Ou seja, ela afirma que só existem efetivamente o eu e suas sensações, sendo os outros seres meras impressões sem existência própria. Todo solipsista crê, de certa forma, que ele próprio é o único e verdadeiro Deus a criar toda a realidade à sua volta. É praticamente um hermético. Bem, pessoal, esses foram alguns resumos das diversas vertentes religiosas e filosóficas que tratam da existência ou da inexistência de um Deus ou Criador.
A gente espera que vocês, conhecendo cada vez melhor cada uma dessas doutrinas, essas filosofias, consigam debater melhor acerca da ideia de Deus, sabendo que cada um de nós, no final das contas, vê Deus da sua própria maneira, certo? Seria muito legal que vocês comentassem aqui embaixo se vocês são teístas, deístas, panteístas, agnósticos, ateus ou alguma outra opção. Pansexuais. Ou alguma outra opção que de repente a gente nem falou, porque afinal de contas, o que é Deus para vocês? É isso! Finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Exatamente, se você gostou, dá o seu joinha, dá o seu like, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou de entender de tantos tipos de teísmos e ateísmos, agnosticismos. Foi novidade pra você? Não foi? Legal, deixe seu comentário. Isso está demais. Pode continuar. Então, obrigado. Se você gostou do canal, saiba que a gente tem vídeo toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Tem mais de 200 vídeos. Sim. Isso você tá vendo agora em 2018, porque provavelmente se for em 2019 tem mais de 1.200 vídeos. Caralho. Nossa, exagerei. Se você gostar muito do canal, apadrinha a gente, vai lá no padrim.com.br ou vai lá no patreon.com. Procura lá Conhecimentos da Humanidade, é uma forma de você ajudar o canal, né? A gente tem um grupo de padrinhos muito legais que ajudam o canal. Você pode começar a ajudar a gente com R$1. R$1, até cara. o infinito. R$1 por mês, não R$1 por dia. Sim. Olha só, ajuda nós, que aí a gente consegue fazer com que o canal cresça, fique melhor. Muito bem. E um abraço a todos os padrinhos e a todos os inscritos. Estamos chegando a 80 mil, vocês foram incríveis. A gente em um mês conseguiu quase 10 mil inscritos. Nossa, foi fantástico isso. Então agradecemos imensamente, agradecemos aos nossos parceiros citados no site, Tá o próprio Raf, a Ju Vanucci, exato. Marcelo Deodébio, exato. A Nina Taboada, o Renan logo mais, se tudo der certo, até esse vídeo sair a gente já vai ter finalizado o roteiro. Isso. Ao meu grande parceiro Leozito Lousada, o grande cabeça de lâmpada. Isso. E todos vocês, eu agradeço muito, de verdade, com muito amor no coração. Acho que tá bom, né? Já tá parecendo o final do Senhor dos Anéis. Com 5 finais. 5 finais já. Valeu, galera! Valeu! Ai, eu não sei porque eu estou ansioso. Posso começar? Pode. Você tá preparado? A gente sabe que há muitos debates em torno da crença ou da descrença em um Deus, ou de um Criador, ou de um universo, né? De um universo não tem descrença nenhuma, a gente sabe que tem. Para alguns atenienses da época de Sócrates, eles achavam que o próprio Sócrates... Eles eram ateus? Eles eram ateus, ateunienses. Ai, tudo. Tanto é que mais tarde a sua filosofia influenciava cagou. Creem em um criador pessoal? Sim. Não. Geralmente sim. Pandeísmo é a religião dos pandas. Pandeísmo.